Olha o que Jesus faz. Olha a preocupação dele com os discípulos dele. É com aquele que busca ele. Ele tem se preocupado. Muitas vezes você nem enxerga. O problema cega, né, meu irmão? Mas ele diz nesta noite, ele tem se preocupado. Ele vai prover tudo o que você precisa. A sua necessidade nesta noite, manda dizer Deus, é coisas passadas. Ele manda dizer ainda, ontem como foi tua vida, diga para Deus, talvez não foi boa, hoje foi mais ou menos, mas eu te digo uma coisa, a partir desta palavra, a partir da manhã será melhor. Assim diz o meu Deus. Segundo Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Nosso Jesus está bem vivo, né, irmãos? Sempre nos abençoando, nos vendo, nos ajudando, né, meus irmãos? Diz aqui a palavra de Deus. Segundo o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1. Depois disso manifestou-se Jesus, outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estava junto Simeão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã, da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Glórias a Deus. Todos esses que eu citei, discípulos do Senhor. Então Jesus o quê? Manifestou a eles. Depois de quê? Da ressurreição. Esse Jesus maravilhoso sempre está manifestando nas nossas vidas. É quando Ele chega e estende as mãos. É quando Ele chega e cura. É quando Ele chega e liberta. Aleluia. E tantas coisas Ele faz. Aleluia. Então ele chegou ali o quê? Manifestou, chegou diante dos discípulos. Depois da ressurreição, ele não tinha aquele contato como ele tinha antes. Porque ele foi crucificado, sepultado e ressuscitado. Então depois da ressurreição, ele já não andava com eles como andava, não podia, irmão. A luz de Jesus era demais, como sempre foi. Mas depois da ressurreição, ele fazia diferença aqui nessa terra, muito mais do que ele já fazia, irmãos. Aleluia! Então ele fala aqui dos discípulos. Ele ali se apresentou, manifestou, se apresentou carne, irmão. Depois da ressurreição. Glórias a Deus. Diz aqui, ó. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos. Contigo foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Oh, glória! Quantas vezes, irmãos, você vai fazer algo e não dá certo, irmão? Não é isso, meus irmãos? Quantas vezes você pensa algo e nada acontece? Oh, aleluia! Só que você lembre que você tem um Jesus que sempre está de olho para te abençoar, para te levantar, para resolver a sua causa. Oh, aleluia! Mesmo ele ressuscitado, o que eu vou falar nesta noite, a preocupação de Jesus com os filhos dele, com os discípulos e com todos. Oh, aleluia! Eu vejo aqui uma grande preocupação. Então eles foram pescar, mas não apanharam nada. E Jesus vendo tudo aquilo, o que ele disse, eu creio, é dessa maneira que eu vejo. Eu vou lá abençoar os meus filhos. Eu vou mudar a história dos meus filhos. Esse é Jesus. É o Jesus que nós servimos, que cremos e confiamos. Glória a Deus, aleluia. E crê que nesta noite Ele manda dizer para cada um de vós, Ele tem se preocupado com a sua situação. Como tu andas, Ele tem se preocupado. Mesmo que muitas vezes você não enxergue, mas Ele está sempre de olhos atentos para mudar a tua história. Esse é Jesus. Aleluia. E Jesus vendo tudo aquilo, Ele falou: não,
Os meus não. Outros podem ser, mas os meus não. Assim é você aqui nesta noite. Você não é qualquer um. Você é um dos Deus, creia. Você é um dos filhos de Deus, creia. Creia, meus irmãos. Creia. Jesus já chegou. Sem eles esperar. Como eu falei, ele manifestava, ele chegava. Carne. Depois da ressurreição. Oh, aleluia. Mas o tempo dele aqui estava acabando. A terra não é para ele morar. Ele mora no terceiro céu, meu irmão. É lá que ele mora, meu irmão. Ele tinha que subir. Mas ele se preocupava com aquele que ele deixava. Como ele tem se preocupado hoje com cada um de vós. Aleluia. Glórias a Deus. Por muito que a gente olhe para a situação e ache que não tem jeito, quando nossas forças acabam, é que chega dele, ele manifesta dele, ele abençoa, ele põe a mão onde não tem nada, meu irmão. Esse é Jesus. E te digo mais uma coisa: ele faz aquilo maior do que você pediste e pensaste. Assim manda dizer Deus. Esse é Jesus. E ele está aqui nesta noite. Ele está aqui para te abençoar. Ele tem se preocupado com você. E como tem? Oh, aleluia. Glórias a Deus. Olha para ver. Para você ver, vai falar aqui no versículo 4. Para você ver que ele não andava mais como ele andava. Ele já tinha pregado. Ele já tinha curado. Ele já tinha ensinado o evangelho. Mas também ele veio para mostrar que ele foi ressuscitado. Por isso que ele ressuscitou e ainda foi encontrar com os filhos dele. Nesta palavra, irmão, ele chama de filhos, porque ele é o próprio Pai. Jesus é o próprio Pai, é o próprio Deus. Fez carne para andar no meio de nós. Esse foi Jesus. Então, nesta noite, receba providência para a tua vida. Receba. Ele manda dizer, está provendo algo que você não imagina nesta noite. Ele está provendo. Ele nunca para de trabalhar para os filhos dele. Ele trabalha, talaia, xaraia. Te digo mais uma coisa. Ele trabalha 24 horas. O nosso general, ele não dorme. Mas te digo, meu irmão, enquanto Jesus está trabalhando para te dar vitória, também Satanás trabalha 24 horas para querer te derrubar. Mas ele não vai te derrubar. Você tem um Deus que pode tudo. Ora, calamachaia. Oh, glórias a Deus, aleluia. Alamachaia. Esse é Jesus. Disse aqui no versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era ele. Eles não conheceram, irmão, porque ele tinha sido crucificado e sepultado. O que eu acho lindo aqui na Bíblia, quando ele levantou, lá de onde ele estava, sepultado, colocaram aquela pedra, e ele se levantou, aleluia. A primeira pessoa que viu foi uma mulher. Crê nisso, irmãos? Uma mulher. Para depois ele chegar até os discípulos. O que essa mulher fez? Maria Madalena, preciso ver direito, acho que é. Correu e foi falar. Maria, chama Maria. Foi falar para os discípulos. Jesus está vivo. Ele foi ressuscitado. A primeira pessoa foi uma mulher. Aleluia. Glórias a Deus. E ela chegou anunciando. Ninguém creu, irmão. Tomé, então, duvidou. Falou, só creio, Tomé, que andava com ele, se eu ver as mãos dele furadas, os pés dele furados. Em outra parte, Jesus se apresentou dessa maneira. Olha aqui minhas mãos, Tomé. Você crê agora, Tomé? Oh, glória. Esse é Jesus. Ele está bem firme, intercedendo por mim e por você. Para que o inimigo não faça mal para cada um de nós. Esse é Jesus. Então creia que Jesus tem se preocupado. Aleluia. Então Jesus foi, vendo a situação, eles foram pescar e não apanharam nada. Eles eram pescador.
de peixes. Mas depois, Jesus falou: vem comigo, você vai ser pescador de homens, de gente, de seres humanos. É o que nós fazemos, irmão, pregando a palavra, é pescando aquele que nós podemos para entregar para Jesus amanhã, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Que Deus sabe, irmão, quantos que nós ganhamos aqui na terra. O pastor, ele tem que dar fruto, meu irmão, de ganhar vidas para Jesus, irmãos. Que pastor é esse? Agora eu te falo uma coisa. Oh glória, oh glória, oh glória. Que é ganhar vidas para Jesus? Será que é só pregar a palavra? Não. É cuidar da ovelha, orientá-lo, orar, abençoar, ensinar e vê-la de pé. Oh glória, oh glória. Deus está neste lugar. Oh Deus. Isso me calaia. Oh Deus. Oh glória, oh glória. A tua presença é grande, meu Senhor. Oh glória. Ai, sai, Mari, calaia, charaia. Estou eu aqui. Ai, sai, meu, esse lugar é meu. Ai, calaia. Oh, é meu, calamaia. Estou eu aqui, filhos meus. Ora, calamaia, diga a minha serva. Ela diz, acredita. Ora, caríssimo, calamaia. Eu manifesto meu poder aqui. Eu derramo bênçãos aqui. Eu faço milagres aqui. Só creia, calamaia. O que minha serva diz, porque a boca dela é usada por mim. É eu que falo. Contigo, igreja, nesta noite. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Grande Deus, vamos lá, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Disse aqui, então eles não conheceram, irmão. Claro, né? Como? Ele já não andava mais com eles, mas eles não deixou de cuidar deles. Jesus não deixou jamais de se preocupar com eles. Jesus tem uma grande preocupação com quem ele ia deixar aqui. Por isso que quando ele foi, ele disse: eu vou, eu subo, mas vai vir o Consolador, o Espírito Santo, e ele está em cada um de vocês. É aquele que diz assim, o diabo diz assim: olha, tem um buraco ali, caia. Aí vem o Espírito, está em você e diz assim: não, não vai não, vai por aqui que eu estou cuidando de você. Lá não tem buraco não, pode ir, meus Deus. Ele está em cada um de vós. Nós somos o templo dele, o altar dele, nossas vidas. Creia, meus irmãos. Tudo é para a glória do nosso Deus. Disse aqui. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, olha que pergunta que Jesus fez. Maravilhosa. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Eles não tinham apanhado nada. Você acha que Jesus vai deixar um filho dele passar necessidade, meu irmão? Claro que não, irmão. Claro que não, irmão. Creia, irmão. Só é você ter ele com você. Tenha ele na tua vida. Nunca vai te faltar nada. Creia, meu irmão. Conforme você vai confiando, ele vai te entregando. Conforme você vai buscando ele, ele vai acrescentando. Esse é Jesus. Aleluia. Jesus vendo tudo aquilo e vendo eles que eles não tinham apanhado nada. Eu creio que eles viviam disso. Não era só para comer. Se eles eram pescadores, eles viviam da pesca. Não é isso, irmãos? Aleluia. Jesus vendo aquilo falou: não, os meus não. Esses meus é você que está aqui nesta noite. Glória a Deus. Só creia, meus irmãos. Só creia, meus irmãos. Diz aqui a palavra do nosso Deus. Diz aqui no versículo 6. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e acharei, e lançaram-na, pois já não o podia tirar pela multidão dos peixes. Olha aí o prover de Jesus. Olha a preocupação de Jesus. Irmãos, em vez de olhar para o problema, para a luta, olhe para o alto, clame o nome dele, chame por ele, espere nele, que tu verá e viverá. Assim diz Deus nesta noite. Oh, aleluia.
Aleluia. Glórias. Glórias. Era muito peixe. Diz aqui ainda. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, que é Pedro: é o Senhor? Irmãos, Pedro, um discípulo do Senhor, nossa, era o braço direito de Jesus. Pedro. Ele não estava acreditando, irmão. E Jesus voltou, preocupado com aquele povo dele. Ele queria dar algo não pequeno, não algo de escassez, mas sim algo em abundância. Esse é Jesus. Aleluia. Era a multidão. Diz aqui, vou repetir certo para vocês entenderem. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor? E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque ele estava nu. Ele estava no mar, pescando, estava nu, né? Lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 covados, levando a rede cheia de peixes. Olha o que Jesus faz. Olha a preocupação dele com os discípulos dele. É com aquele que busca ele. Ele tem se preocupado. Muitas vezes você nem enxerga. O problema cega, né, meu irmão? Mas ele diz nesta noite, ele tem se preocupado. Ele vai prover tudo o que você precisa. A sua necessidade nesta noite, manda dizer Deus, é coisas passadas. Ele manda dizer ainda, ontem como foi tua vida, diga para Deus, talvez não foi boa, hoje foi mais ou menos, mas eu te digo uma coisa, a partir desta palavra, a partir da manhã será melhor, assim diz o meu Deus. Oh, Shacalama. Oh Deus de poder, aleluia Jesus, aleluia Jesus, aleluia, aleluia. E diz aqui, versículo 9, logo que saltar em terra, olha o que ele fez, olha o que Jesus fez, e vai fazer para cada um nesta noite. A tua vinda nesta noite não é em vão. Receba a tua bênção. Receba teu milagre. E creia. Desde o primeiro momento que Jesus olhou para você, Ele conhece a sua situação. Ele tem se preocupado sim. E nesta noite, Ele quer mudar a tua história. Aleluia. Diz aqui a palavra de Deus. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Quem fez isso? O próprio Jesus, irmão. Foi lá, tinha peixe e tinha pão para os discípulos. Além do que eles já tinham ganhado, peixes em abundância. Aleluia. Quem preparou? Jesus. Irmãos, às vezes eu penso, como não adorar este Deus, servir a este Deus, amar este Deus, acima de qualquer coisa, acima de qualquer coisa, amar este Deus. Esse é Jesus. E Ele não mudou. O que Ele fez com esses discípulos, Ele continua fazendo nos dias de hoje. Você crê em nome de Jesus? Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Grande é o Senhor. Aleluia, Jesus. Então ali tinha o quê? Peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazendo os peixes que agora apanhaste. Ele queria mostrar que a palavra dele tem poder. Ele não mandou lançar rede lá naquele lugar, à direita, em tal lugar no mar. E eles pegaram muitos peixes. E não eram pequenos não. Grandes peixes, diz a palavra de Deus. É o que eles precisavam. Aleluia. Glórias a Deus. Aí eles trazem os que você pescaram. Mas quando eles saíram da pescaria, já estava a comida pronta, irmão. Esse é Jesus, irmão. Oh, aleluia.
Oh, aleluia! Sabe aquilo que você acha que não deu certo, que não vai dar certo? Manda dizer: Deus, já deu certo nesta noite. Você já conseguiu tua vitória nesta noite. Assim diz o nosso Deus. Oh, Machaia. Oh, Deus de poder. Aleluia. Aleluia. Ele não só saciou a fome naquele momento, como quem eles vão vir, estão com fome. E Jesus aprontou para eles. Assou o pão, que eu creio. Sabe como eu creio? Sabe como eu creio? Eu estava lá pescando. Jesus só precisa falar: peixe assado. É assim que eu creio. Pão agora. Olha calma, esse é o milagre, minha irmã, meus irmãos. Eu creio dessa maneira, irmão. Aleluia. Só basta ele pensar, pôr a mãozinha dele, o dedo dele, tudo de bom acontece para os filhos dele. Crê nisso, irmãos? Esse é Jesus. Jesus querido, Jesus amado. Olha o que aconteceu, irmão. Vamos aqui em nome de Jesus. Versículo 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se corrompeu a rede. Claro, Jesus estava no negócio. Como aquela rede ia rasgar? Oh glória! Oh glória! Esse é Jesus. Onde Ele está, há poder, há autoridade. Mas eu vim nesta noite, que Deus mandou te dizer, que Ele tem se preocupado com a sua vida, sim. Mesmo que você ache tudo está perdido, nada disso vai acontecer, você está muito enganado. Porque nesta noite, Calaia, Xaraia, assim Ele me dá esta visão, assim manda dizer Deus, Ele já bateu o martelo para te abençoar. Assim diz o meu Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. E eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. Oh glória. Disse aqui a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. Olha que coisa linda, irmão. E nem os discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Eles nem tomavam ousadia de perguntar: quem é o Senhor? Eles conheciam, irmão. Mas Jesus foi sepultado. Mas Ele apareceu. Essa é a terceira vez que Ele apareceu. Depois da terceira vez, Ele subiu. E ainda chamou 2 ou foi 3, eu preciso ver na Bíblia direito, discípulos, para ver a subida dele, irmão. Crê em nome de Jesus. Sabe para que Ele fez isso? Para ter uma prova, que nós também vamos descer aqui, para viver uma nova terra nesse lugar, em nome de Jesus. Primeiro Ele vai destruir, né, irmão? O mundo vai acabar em fogo, irmão. Mas quem é dele já subiu. Aí quando nós for julgado pelo bem e o mal que fizemos, claro que o mal não vai vir ter uma vida eterna, né, irmão? Pessoa do mal não, né, irmão? Não, Jesus. Vai ser condenado, mas nós vamos ser o quê? Ressuscitado para ter uma vida eterna. Jesus é uma prova, que Ele quis mostrar tudo isso, foi um exemplo que Ele deixou para saber que nós vamos ser. Ele poderia já morrer, né? E pronto, acabou. E Ele subia como Ele queria. Mas Ele mostrou a ressurreição para nós saber que tem para nós também. Vamos ter vida em nome de Jesus. Novos corpos, nova vida, nova terra, novo mar, como diz a palavra, novos rios. Oh glória! E eu creio. Oh glória! Diz aqui: chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhante o peixe. Jesus ali tinha preparado um grande banquete para os filhos dele. Mas nessa palavra toda, o significado dela é a preocupação que Jesus tem com cada um de nós. Toda ela, eu vejo aqui, em todo momento, Ele dando, Ele abençoando, Ele ali tendo misericórdia e dando o que a pessoa estava precisando. Glória a Deus, aleluia. Grande Deus. Aleluia, meu Deus. Olha aqui, diz aqui no 14.
E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. A palavra de Deus diz tudo, né, irmão? Mas antes disso, ele deu uma aula aqui hoje, Deus, né? Sou eu não, meu irmão. É Deus falando, só usando minha boca. Quem sou eu? Não sou nada. A sabedoria dele, a palavra é dele, ele que prega. Só usa a minha boca, meu irmão, para trazer a mensagem para a terra, irmão. Apenas isso. Você acha que o ser humano vai ter a sabedoria dessa, irmão? Você acha, irmão? Em lugar nenhum, meu irmão. Pode estudar, pode fazer o que quiser. Mas a sabedoria vem de Deus, irmão. É da boca dele, irmão. Ele usa os vasos dele, usa. Para poder falar com o povo aqui na terra, claro. Né, meus irmãos? Mas a sabedoria só vem de um que chama Deus, nosso Jesus. Diz aqui a palavra de Deus. Então, tudo isso que ele fez para mostrar que nós não vamos ser ressuscitados, né? Pode morrer, não tem problema, mas uma nova vida terá. Glória a Deus. A cidade santa, a nova Jerusalém, está lá no céu. E ela vai descer para todos que creem na palavra dele. E vai ter uma nova vida. Não vai ter o que tem hoje o pecado no mundo, não, irmão. Os animais vão encontrar com vocês, que diz a palavra de Deus, não vai fazer dano nenhum. Aleluia! Uma terra normal, irmão. Só que uma terra o quê? Um paraíso. Ele vai fazer isso, irmão. Crê nisso? Foi feito esse paraíso. Mas infelizmente Eva e Adão pecou. Então acabou esse paraíso. Mas esse que vai vir do céu é um novo para aqueles que creem na palavra de Deus. Uma nova vida, irmão. Glórias a Deus. Aleluia. E é para os que creem. Diz aqui a palavra de Deus. Diz aqui, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão e Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que eles? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Mais uma preocupação de Jesus com aqueles que ainda não tinham ouvido a palavra de Deus. Por isso que essa palavra que Deus deu, o ponto forte dela é Jesus se preocupa com cada um de nós. Se preocupou aqui, ó, porque eles foram pescar e não acharam. Deus ali, Jesus fez com que eles pescassem e viessem peixes grandes e maiores e muito. Aqui ele, o quê? Preparou uma mesa para eles se alimentar. Olha a preocupação de Jesus. Tem sentido, não tem, irmão? A palavra? Tem, né, meu irmão? Glórias a Deus, meus irmãos. Aleluia. Então ele perguntava, porque ele falou: então cuida das minhas ovelhas, dos meus cordeiros, pode ser. Olha a preocupação de Jesus, irmão. E é o que eu estou fazendo, pregando a palavra, e tantos homens de Deus e mulheres de Deus nessa terra hoje. Aleluia. Por isso, irmão, a obra de Deus, sabe quando pode parar? Quando a gente fechar os olhos. Já foi. Mas enquanto viver, não tem como parar, irmão. Vou falar uma coisa para você, irmão. Se eu tiver que pregar no meio da rua, um dia eu vou pregar. Se eu tiver que pregar numa praça, eu vou pregar. Mas parar eu não paro. Parar eu não paro. Não paro mesmo, irmão. Não paro. Aleluia, glórias a Deus. E quando viver, tiver fôlego de vida, eu vou gritar para o mundo que tem um Jesus que quer salvar, libertar, quer levantar, quer abençoar. Não para. E também cuidar de cada um que Deus manda até a nós. Amém. Irmãos, não é só a palavra, jogar a palavra. Imagine muitos ligam para mim, né? Outros passam mensagem. Missionário, preciso de uma oração. Aí naquele momento eu não posso, mas respondo, de imediato eu já faço, cuido. Missionária, eu queria uma direção, missionária. Dou uma direção. Estou cuidando das ovelhas. Não é só aqui nesse momento. Pastor, é isso, não. Orar por eles. E principalmente, orar e esperar. E ver cada um de pé. Isso é pastor. Isso é pastor que cuida das ovelhas. Entendeu, irmãos? Tem que cuidar, irmão. Orientar eles. Ensinar. Chorar com eles. Ajudar na hora que precisa, porque não? Temos que
disse, fazer o que nós podemos por cada um de vós. Tem tantas maneiras de você ajudar o próximo. Tantas maneiras, irmão. Aleluia. Então, pastor, não é só pregar. Porque essa palavra é para o Espírito. Mas você precisa do alimento também, irmão. Precisa do alimento. Eu preguei, acho que foi quinta-feira passada, falando sobre isso. Ou foi retrasada, né? Era para ensinar eles sim o caminho do céu, mas alimentar também com a palavra. Aliás, alimentar também com alimento. Com alimento. Tem, irmãos. Pastor, é esse, irmão. Se compadece com a ovelhinha que vem até você. Agora, imagine se eu chego aqui. Eu só prego, mas eu não cuido de vocês. Que pastora era eu? Que eu não sou, graças a Deus. E quando começou o meu ministério, minha vida foi cuidar das vidas, irmão. E vou te falar uma coisa. A gente fica tão bem com a gente, irmão. É uma alegria lá dentro, irmão. É uma alegria lá dentro tão saborosa que não tem como explicar. Você fica leve. Ai, meu irmão, quando eu escuto gente falando assim, só se Deus não tem chamado. Nossa, não é todo mundo que pode orar numa pessoa. Eu sei que não é. Tem que ser chamada de Deus, consagrada de Deus, porque nós temos autoridade e poder. E tem gente que fala assim, eu não oro para pessoas endemoniadas. Opa! Se chegar na minha igreja, como já aconteceu, eu vou em cima e o diabo vai ficar lá a boca na hora. Ele vai se calar. Ele não vai fazer ruaça aqui não, jamais. Como tentou já. É oração, é autoridade de Deus. Aí tem pessoas que é pastor, mas esse eu não faço. Quem é aqui? Que pastor é você? A obra é completa. Nós como pastores. Tem que saber que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo, meu irmão. Não é isso, irmão? Eu oro em qualquer pessoa. Eu já orei em criança aqui. Vou te falar, irmão. Uma coisa horrível. Mas eu fui, não quis saber se era criança ou adulto. Eu orei numa criança. Quando eu ia orar, manifestava. 1 aninho, 2 anos tinha, meu irmão. Me cuspia no rosto, irmão. E eu com oração. Hoje essa vida, outro dia veio aqui. Para a glória de Deus. A pessoa veio, eu falei, que diferença daquela pessoa que eu vi. Você acredita, irmão? Eu levava cuspida na cara, irmão. Mas eu tenho que orar e cuidar, né, meu irmão? Agora eu vou temer? Não pode temer. Que ali é um demônio, irmão. É um demônio, meu irmão. E eu sei o que é. Eu sei discernir o Espírito de Deus e o Espírito de Satanás. Agora, se vem até nós, pastor, uma pessoa desse jeito. Você vê quantas pessoas olha aqui? Milhares. Milhares eu olho aqui. Eu não sei nem quem é. Pessoas até que estão nos centros por aí. E daí? Maior é o meu Deus. É a autoridade que Deus me dá. Né, meu irmão? Glórias a Deus. Aleluia. Se a gente conhece que a gente tem autoridade de Deus, irmão. Como aconteceu aqui, vou repetir mais uma vez. Deus nunca sabe como repetir. Para a gente orar numa pessoa. E na hora de dizer agora mesmo vai ser curado. E foi instantâneo o milagre da mulher. Instantâneo, irmão, aqui nesse lugar. Instantâneo, irmão. Eu orei na hora, saiu tudo aquele mal. Era Marco-Bari que tinham feito para ela. E não foi dia de culto. Só estava eu e Deus. Eu e Deus e a pessoa, irmão. Você imagina, irmão. Eu temo a nada. Eu tenho aquele que mata o corpo e mata a alma. Eu temo Deus. Ora, calamachaia. Então estou falando de cuidar. Aqui estou falando do que é a preocupação de Jesus com cada um de nós. Ele indo embora e dizendo, cuida dos meus cordeiros. Olha o que ele falou mais outra vez, vai repetir, pode crer aí, ó. Versículo 16. Tornou a dizer, segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. É uma igreja, irmão, tem que cuidar. Entendeu, irmãos? Glórias a Deus. Olha, pela terceira vez, hein? Vamos lá, mais uma vez. E aí, pode ver sua Bíblia aí, ó. Versículo 17. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me. Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, ama-me. E disse ele, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Agora eu fico pensando, sabe o quê? Um pastor escutar uma palavra, será que ele não prega uma palavra como essa? Eu prego tudo. Você sabe que eu prego tudo, né, irmão? De Gênesis a Apocalipse. Eu não escuto, quando Deus me dá a palavra eu prego. Será que um pastor que não cuida das ovelhas tem coragem de pregar uma palavra como essa? Não tem, irmão. Porque ele não cuida das ovelhas. Tem que cuidar, irmão.
Tem cuidado. Vamos aqui? Versículo 18 diz aqui: na verdade te digo, que quando eras mais moço, ele dizia para Pedro, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás mão, e o outro te cingirá, e te levará para onde tu não querias. Ele quis dizer, um dia apacenta minhas ovelhas, porque um dia tu vai envelhecer também. Sabe o que ele quis dizer com isso? Teu dia vai chegar, Pedro, também, de morrer, irmão. Entendeu? Por isso que ele pediu isso para Pedro. Glórias a Deus, aleluia. E disse aqui, ó, e disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Ele falava para Pedro. Sabe o que ele dizia aqui no final para Pedro? Nesse versículo? Pedro, faça alguma coisa enquanto tu podes. Fica esta palavra em nome de Jesus. Enquanto está vivo. Irmão. Grande Deus. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, glória. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu